faz de alguém um cristão maduro? Quais são as características de um servo de Deus genuíno? Qual é a diferença entre um crente de verdade e um cristão nominal? Nessa mensagem eu quero aqui junto com vocês encontrarmos respostas para essas perguntas. O tema da mensagem de hoje, se você gosta de anotar aí, é a lei do amor e a maturidade espiritual. A lei do amor e a maturidade espiritual. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículos 11 a 14. Efésios 4, 11 a 14. Diz assim o texto: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Até aí. Esse é um texto bastante conhecido. Se você é um crente de longa data, um leitor da palavra, você já se deparou com esse texto certamente algumas vezes, porque ele é um texto que fala sobre os dons ministeriais. Então Paulo fala aqui sobre apóstolos, sobre profetas, sobre evangelistas, sobre pastores e sobre mestres. Mas eu quero que você observe aqui o que Paulo aponta como o propósito destes dons. Porque Paulo diz, para que servem esses dons? Por que é necessário nós termos na igreja apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas? Paulo fala basicamente de duas características, ou de duas coisas. A primeira delas, cada um desses ministérios estão aí para capacitar os santos para o exercício do ministério. Então, capacitar a igreja, para que cada um sirva a Deus, exerça o seu chamado. Mas ele também fala que o motivo desse dom é para a edificação do corpo. E aqui está o ponto que eu quero falar com vocês: a edificação do corpo. E aí eu quero que você perceba a ênfase que Paulo dá a isso. Releia aí comigo os versículos 12 a 14. Então ele fecha ali, para a edificação do corpo de Cristo, e aí ele continua: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha lá, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha os motivos aí: para que não mais sejamos como crianças espirituais, arrastados por ondas, levados de um lado para o outro, por qualquer doutrina, pela artimanha das pessoas e pela astúcia com que induzem ao erro. Então Paulo basicamente está dizendo, parte do propósito dos dons ministeriais é conduzir a igreja de Cristo à maturidade. Eu estou aqui enquanto pastor, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, estão para conduzir a igreja à maturidade. Então, da mesma forma que isso me ensina como agir com você, isso também mostra como você precisa reagir com aquilo que Deus tem falado. Então, da mesma forma que a minha ênfase tem que ser essa, a sua ênfase precisa ser também amadurecer. Então ele está falando para a igreja. Então ele fala sobre ter unidade da fé, fala sobre a igreja caminhar em direção ao conhecimento de Deus, progredir nisso, fala sobre aprender e imitar o caráter de Cristo, fala sobre amadurecer em seu comportamento, amadurecer em sua teologia, para que você não seja confundido com falsas doutrinas. Ou seja, a ideia de Deus é que nos tornemos maduros. A ideia de Deus é que possamos agir dessa forma.
Porque a maturidade, que é um processo interno, ela se revela em nossas ações. Então, você precisa perguntar a si mesmo hoje: será que eu sou, depois de tanto tempo caminhado com Deus, um cristão maduro? Será que eu estou progredindo adequadamente nessa rota de maturidade? Porque eu acabei de falar, a maturidade que opera em nós internamente, ela se revela em nossas ações. Por que eu preciso te explicar isso? Porque maturidade não é demonstrada pelos dons. Escute o que eu vou te dizer. Maturidade não é revelada pelos dons. Você pode ser muito usado por Deus enquanto está envolvido no ministério, mas mesmo assim estar distante de Deus, mesmo assim não ser quem o Senhor espera, mesmo assim estar em pecado. Você pode pregar e pessoas serem salvas, estando em pecado. Você pode cantar e as pessoas terem experiências com Deus, estando em pecado. Você pode orar e enfermos serem curados, mesmo estando em pecado. A única coisa que você não pode fazer estando em pecado deliberado é ser salvo. Pecado deliberado, estou falando de uma escolha, estou falando de uma apostasia. Vocês estão comigo aqui ou não? Pastor, mas você acha que crente pode perder a salvação? Vai lá no YouTube, eu tenho uma mensagem sobre isso, escute, você vai entender o que eu penso sobre esse assunto. Não é hora de a gente entrar sobre isso ou falar disso agora. Vocês estão aqui ou não? O que eu estou tentando te mostrar é: dom é diferente de caráter, dom é diferente de fruto. Por que você acha que Jesus disse o seguinte, Mateus 7, 21 a 23? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz, aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, olha lá, nós não profetizamos em seu nome, olha lá, não foi usado, nós não curamos enfermos, expulsamos demônios, nós não fizemos milagres. Olha lá o camarada sendo usado por Deus. Só que o texto continua, versículo 23, então eu lhes direi claramente: eu nunca vos conheci, afaste de mim vocês que praticam o mal. Eu não estou dizendo que nós devemos desprezar os dons do Espírito. Na verdade, Paulo, falando da igreja de Corinto, 1 Coríntios 12, 31, ele fala que nós devemos buscar com zelo, com afinco, com dedicação, os melhores dons. Então nós precisamos buscar os dons. Contudo, o que revela Cristo em nós é o fruto do Espírito. O que revela Cristo em nós é o fruto do Espírito. O que mostra se você é um crente de verdade ou não, não é se você prega e as pessoas são transformadas, é se você caminha como um cristão quando você sai da porta da igreja. Eu sei que é aniversário da igreja, mas eu preciso falar. Pastor, meu bolo vai descer meio quadrado, irmão. Eu tenho que falar aqui o que o Senhor está me pedindo, amém ou não? Amém. Lucas 6, 43 a 49, vamos lá. Dá para ir aí ou não? Ixi. Olha lá. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhe figos de ervas daninhas, nem se apanham uva dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as palavras, as minhas palavras, e não as pratica. E aí ele explica: esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra,
sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, basicamente, parafraseando aqui o texto, ou melhor, sintetizando em uma frase, é: crente dá fruto de crente. Se eu sou crente e não dou fruto de crente, alguma coisa tem que ser ajustada na minha vida. Tudo bem ou não? Essa é a representação da maturidade cristã. O que mostra que você é um cristão e tem de fato agido como um, é o quanto você tem progredido nessas coisas. O quanto você tem progredido em sua santidade, o quanto você tem sido transformado pelo Senhor. Então, o Senhor que está nos chamando à maturidade, é o Senhor que nessa noite está nos chamando a fazer uma autoanálise. Os mais antigos vão entender aí, fechar para balanço, irmão. Se você não entendeu o que é fechar para balanço, depois você dá o Google, fechar para balanço, significado, aí você vai entender, tá? Então, o Senhor está nos chamando, porque a maturidade espiritual ela é revelada por nossas ações. Olha o que Paulo está dizendo aqui, Efésios 5:1. Sejam imitadores de Deus como filhos amados, ponto. Então, o que faz de você um crente de verdade, o que revela Cristo em você, é o fruto, não necessariamente os dons. Claro que os dons são importantes, por meio dos dons as pessoas elas veem Cristo em nós, elas enxergam Cristo. Cara, você é ungido, você é uma bênção. Mas o que eu estou tentando te dizer é, muitas vezes nós colocando na balança, nós não damos a devida importância ao fruto. Porque escute, dom é para serviço do próximo, e se o dom é para serviço do próximo, é óbvio que vai fluir de você e tocar o outro, porque Deus assim designou. Agora, o fruto é para revelar Cristo em você. Porque lá no seu dia a dia, quando você estiver lá com o seu amigo do trabalho, com o seu brother na academia, quando você estiver em qualquer outro lugar, o que vai revelar Cristo para ele, não é se você cantou e foi bênção no domingo, mas é a sua atitude lá no dia a dia, diante de um problema, diante de um desafio, diante de um momento de pressão. Então, o que mostra que você foi mudado por Deus, não é a sua música, não é a sua pregação, não é o seu ministério, é seu caráter e seu comportamento. Dá para continuar aqui ou não? Então, a grande maneira pela qual Deus escolheu tocar o mundo é por meio de quem Ele nos fez ser, é por meio do fruto do Espírito em nós, é por meio de quem nós temos nos tornado pelo lavar da palavra, pela renovação da mente, que a Escritura, por meio do Espírito, tem gerado em nós diariamente. Olha o que Jesus disse, João 15:8. Nisso é glorificado o meu Pai. Em que meu Pai é glorificado? E ele diz, que vocês deem muito fruto, e assim vocês mostram que são meus discípulos. Olha que legal. Como que eu e você, como que você mostra, eu mostro que nós somos discípulos de Jesus? Não é porque eu tenho a carteirinha da igreja, a gente nem tem aqui, né? Só um exemplo. Não é porque eu sirvo no ministério, não é porque eu falo que eu sou membro do Bola, da Batista, da Quadrangular, da Assembleia de Deus. É porque eu frutifico. É porque eu caminho conforme a palavra. Então eu te pergunto nessa noite, como você tem agido enquanto um cristão que você professa ser? Porque eu creio que nessa noite, amados irmãos, o Espírito Santo vai nos levar a visitar pecados, comportamentos, questões que são como que de estimação. É aquilo que você cultiva,
e tinha que sair da sua vida, mas você continua dando comidinha ali pro passarinho, pro bichinho, tá, virou de estimação. Talvez é algo vinculado ao seu temperamento, eu não sei. Porque uma mentira que as pessoas acreditaram é a seguinte: eu venho para a igreja, eu vou para a igreja, nós vamos para a igreja, recebo uma bênção e sigo com a minha vida, distante de Deus, como se houvesse uma lacuna e um vácuo. João 15:5, eu sou a videira, Jesus está dizendo, eu estou indo bem devagarzinho para você digerir, tá bom? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus nos chama a permanecer nele. Você não vem e visita a igreja, entre aspas, como se você visitasse Jesus, falasse: Deus, estou com um BO na minha vida aqui, Deus, ó, está tenso, essa semana aconteceu isso, aí você pega a calculadora, faz a conta, multiplica, vezes 5, e você fala: meu, misericórdia, e você sai, aí você vai pro show da Madonna. Eu falei, nem começa, pastor, tá bom, deixa eu tomar uma água para você pensar um pouco. Tudo bem até aqui ou não? Então, eu não vou até Deus, entro no totem de Jeová, sai meu pedido, espero que a bênção vai chegar e volto para minha casa. Na verdade, nós somos chamados a permanecer em Deus. Nós não pegamos algo e vamos embora. O Espírito de Deus habita em nós, amados irmãos. A igreja não é algo físico, a igreja somos nós. Vocês estão aqui ou não? Então, enquanto você permanece nele, a frutificação ela é normal, ela é resultado comum. Você vai lá no médico, você não está bem de saúde, o médico vai falar assim para você, ó, você vai fazer o seguinte, ó, você vai mudar a sua alimentação disso, vai fazer isso aqui, você vai parar de comer isso aqui, você vai fazer isso, você vai tomar, sei lá, esse remédio, vai fazer esse tratamento, beleza. O que o médico está te dando ali? Uma receita, uma direção, um encaminhamento, para que você, seguindo aquilo, mude a sua saúde, por exemplo. É natural, se você fizer aquilo, é natural, é o resultado. Assim é comigo e contigo, se nós permanecermos em Deus, orando, buscando, congregando, lendo a Bíblia, nos quebrantando, com o coração aberto, o processo natural é o fruto, e essa frutificação revela Cristo ao mundo. Tudo bem, gente? Olha o contraste que Paulo faz entre o fruto do Espírito e a obra da carne. Gálatas 5, 19 a 21. Para você que está aqui pela primeira vez, pastor, que obra da carne? Tipo assim, o que crente não faz? Parafraseando, é isso aqui que ele está dizendo. Obra da carne as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, dissensões, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias. E aí ele estende, ele fala, ó, coisas semelhantes a essas. Ou seja, ele está dizendo, pode ter outras coisas aí no pacote. Aí ele diz, declara a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdam o reino de Deus, não herdarão o reino de Deus. E aí, nós passamos ali um versículo, ele entra no fruto do Espírito, que é a unidade, não são os frutos, é o fruto. Ou seja, nós precisamos ter isso. É uma unidade, uma uniformidade, nós precisamos ter todos esses na nossa vida. E ele fala, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É óbvio que quando você tem esse contraste, você entende, agora eu sei, quem é crente,
e eu sei quem não é crente. Mas sabe onde está o problema? Posso falar ou não posso falar? Nós vemos crentes agindo de acordo com versículo 19 a 21. E isso não revela Cristo ao mundo. Muito pelo contrário, ele vai falar assim: mas você é crente, você faz isso? Vai falar: pois é, rapaz, não deveria, mas estamos aí, né? Agora, ele está dizendo o quê? Que os cristãos, o fruto do Espírito, algo natural que vai acontecer à medida que nós seguimos Jesus, é isso, versículos 22 e 23. Porque ser crente, gente, vamos lá, não é um aspecto só intelectual. Peraí, eu fui na igreja, escutei lá o pastor André, ou escutei o pastor fulano de tal, e eu entendi que eu tenho que acreditar em Jesus. E aí você fala: tudo bem, ele me convenceu que Jesus existiu, ele me convenceu que Jesus morreu na cruz, estou convencido. Aí você olha e fala: ok, eu concordo com esse pastor. E aí você, a partir disso, fala: ok, a partir de agora eu mentalmente creio em Jesus. Evangelho não é só isso. Tiago explica, Tiago 2,18. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as suas obras, e eu com as obras mostro a minha fé. Ou seja, ele está dizendo: fé, crer, acreditar, biblicamente falando, traz consigo no pacote obras. Ou seja, se eu criei em Jesus, se eu entendi a obra da cruz, se eu entendi o Evangelho, eu vou agir conforme o Evangelho, eu vou agir conforme a Bíblia diz. Eu acreditei, então eu vou caminhar dessa forma. Precisamos então, amados irmãos, diante de tudo isso, respondermos a nós mesmos: temos agido em maturidade ou em imaturidade? Porque o que nos define enquanto filhos de Deus é uma fé somada às obras, é a nossa obediência à palavra. Porque senão nós seremos como árvores sem frutos. Você aparenta ser o que na verdade não é. É igual o cara que ostenta, mas está quebrado. Você fala: rapaz, o cara está montado um dinheiro, né? Aí você vai ver, não é nada dele. Você fala: cara, você só está aparentando uma coisa que você não é seu, você não tem isso. Agora, sabe como que a Bíblia define tudo isso? Como que a Bíblia define esse andar em santidade, em integridade? Como que a Bíblia define esse comportamento do crente? Como que a Bíblia define isso? Como que a Bíblia sintetiza tudo isso? Qual é o sinônimo de caminhar debaixo do fruto do Espírito, de obedecer a Deus, de ser um cristão de verdade? O sinônimo de tudo isso é amor. O sinônimo de caminhar em maturidade é amar. Por isso que Jesus resume todos os mandamentos em 2: ame a Deus e ame ao próximo. Olha o que João diz, amados irmãos, João 14, 21, Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Nós temos muito aquela coisa do amor hollywoodiano, né? Você vê o filme, você fala: nossa, o cara ama a esposa, aí ele acorda de manhã, com aquele bafo, e dá um beijo na mulher, assim, aí você vai para propaganda de coisa assim, as crianças, na minha casa não é assim, não sei se não é de vocês, as crianças tudo felizes assim, você fala: meu Deus, com aquela roupa tudo passada, mulher com aquela cara assim, aquela mesa posta maravilhosa, assim, a família. A minha filha às vezes desce lá, está descendo a escada: oi filha, bom dia. Lá, dá um abraço do pai. Aí daqui a pouco ela vem me dar um abraço. Aí outro dia ela acorda brincando. Você, homem, olha com muito amor para sua esposa e fala: mulheres. Mas o que eu estou tentando dizer, às vezes nós romantizamos muita coisa, sabe, gente? E é óbvio que o amor a Deus envolve emoção, envolve devoção, envolve sentimento,
Mas Jesus está dizendo: você me ama, me obedece. 1 João 5,3: porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Olha o que Jesus falou sobre o amor, Mateus 22, 34 a 40. Então entretanto os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em seu conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou ao mestre: qual é o maior mandamento da lei? Nós estamos falando de 603, 614 mandamentos da lei. 613 professores mergulhando, é isso? 14, tá. Então eles estão dizendo assim: Jesus, qual é o maior mandamento de todos? Eles não estavam interessados em saber qual de fato era, eles queriam pegar Jesus em alguma coisa. Então Jesus responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a esse: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E aí ele diz, aí Jesus ele acaba com tudo: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, ele está dizendo: se você ama a Deus, você vai obedecer tudo aquilo que Deus diz. Se você ama o próximo, você não vai cobiçar. Se você ama o próximo, você não vai querer mal dele. Então, todos os mandamentos, eles podem ser sintetizados nesses dois. Ou seja, Jesus está resumindo tudo em amor. Porque você ama, você então revela Cristo. Porque você ama, você caminha, você age, você vive como um cristão. Cristão que não ama, não é crente. Olha o que Paulo fala, que interessante, 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. 3 coisas importantes. Só que ele diz: porém o maior deles é o amor. Por quê, gente? Porque a fé e a esperança, um dia elas terão fim. Um dia nós estaremos com o Senhor, um dia elas terão cumprido o seu propósito, mas o amor é o que vai permanecer para sempre. 1 João 4,8: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vocês estão aqui ou não? Então a maturidade minha e tu enquanto crente, ela é definida pelo amor. Por amar a Deus, por amar ao próximo, por amar. O fruto do Espírito está ligado prioritariamente ao amor, ele é o fruto principal. Então, se nós somos maduros ou imaturos, isso vai revelar. Olha que interessante, 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14, ambos falam sobre dons, tudo bem ou não? Dons. Dá uma olhada na tua Bíblia para você conferir aí, dá uma de Bereano, confere, você vai ver, está lá, dons, 14 dons. O que está no meio desses dois? 1 Coríntios 13, é o capítulo que fala sobre o quê? Resposta é amor. Fala sobre o quê? Amor. Olha, como vocês sabem, aleluia. O capítulo 1, ou melhor, capítulo 12 e 14, dons. Capítulo 13, amor. Dom sem amor não vale. Dom sem amor não vale. Por isso que, olha o contexto, capítulo 12, Paulo está falando sobre dons, e aí no 13 ele começa falando, versículos 1 a 3, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que sou, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará.
Por que você faz o que você faz? Será que você faz em amor ao próximo? Será que você faz em amor a Deus? Será que o que demonstra o seu cristianismo são os seus dons? Ou é a sua obediência? Ou é você viver segundo as Escrituras? Porque o amor é sintetizado por amar ao próximo, amar a Deus, obedecer a Deus, enfim, cumprir os mandamentos. Por isso que versículo 8, no capítulo 13, aqui o capítulo do amor, Paulo diz: o amor jamais acaba. Havendo profecias, elas desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência passará. Na verdade, sendo mais específico, se você voltar para o último versículo de 1 Coríntios 12, estoura tudo. Olha lá, põe 1 Coríntios 12, 31. Olha lá. Lembra que eu falei para vocês, busquem com zelo os melhores dons. Está falando de dons. Só que aí Paulo, ele traz uma introdução que detona com tudo. Ele fala: e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Põe o versículo 1 de 1 Coríntios 13. Que caminho excelente é esse? Aí ele fala: o amor acima dos dons. Eu vou mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Bola de Neve Colombo, Deus está nos chamando para um caminho ainda mais excelente. Deus está nos chamando a amar. Deus está nos chamando a viver um cristianismo baseado e fundamentado no amor. Os dons são importantes, mas numa escala de prioridades, se assim eu posso dizer, o fruto vem primeiro. O amor vem primeiro, o amor a Deus vem primeiro. Esse é o caminho mais excelente. Agora, passada essa introdução, não, estou brincando, passada essa primeira metade, nós precisamos definir, então, o que é amar a Deus e amar ao próximo. E aqui eu chego no ponto central da mensagem. Eu preciso que você preste atenção. Porque qual que é o problema que nós temos às vezes no meio da igreja? Cada um tem a sua definição de amor. Escute o que eu vou dizer agora. Pastor, eu entendi, beleza, eu tenho que amar, crente ama. Eu sei que eu tenho que amar a Deus e amar o próximo. Só que aí o crente, ele tem a sua definição pessoal de amor a Deus e a sua definição pessoal de amor ao próximo. E nós não podemos ter isso, amados irmãos. O que define amor, como amar a Deus, como amar ao próximo, como eu tenho que fazer, como você tem que fazer, é a Escritura, é a Bíblia. Eu vou dar um exemplo para você entender como às vezes as pessoas elas confundem as coisas e montam a sua própria, aspas, teologia. Se eu perguntar para você e falar assim: cara, o que você acha que é algo fundamental na fé? O que é fundamental você entender? O que é os princípios fundamentais, os princípios elementares da fé, da vida com Deus? Cada um vai falar uma coisa, ok? Cada um vai falar uma coisa. Quais são os pontos fundamentais da fé? Só que a Bíblia já fala quais são os princípios elementares. Hebreus 6, 1 a 2, olha lá. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo. E aí ele traz uma lista, olha lá. A base do arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então, quais são os princípios elementares da doutrina de Cristo? Arrependimento de obras mortas. Você vai repetir comigo, eu falo e você repete. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Aí, uma pessoa no meio da multidão fala assim: mas eu não acho importante imposição de mãos. Essa é a sua opinião, é a opinião do irmão, não é a da Bíblia. E aí está o problema. Nós montamos a nossa teologia. Eu monto os meus princípios elementares, eu monto a minha forma de amar a Deus, eu monto a minha forma de ser igreja, eu monto a minha forma de amar ao próximo, eu monto a minha forma.
Eu monto a minha forma de me relacionar com Deus. Não importa o que a Bíblia diz, o que importa é o que eu acho. É o que é importante para mim. Nós precisamos, amados irmãos, entender que a nossa opinião não vale, o que vale é a Bíblia. Vocês estão aqui ou não? É a Bíblia. E com o amor a Deus e o amor ao próximo é a mesma coisa. Então, qual é o padrão de Deus para amá-lo? O que a Bíblia fala sobre amar a Deus? O que a Bíblia fala sobre aquilo que Deus se importa? O que é importante para Deus? O que Deus espera de mim? O que Deus ama? O que Deus odeia? O que é amar a Deus? Nós precisamos fazer essas perguntas. Como Deus espera que eu ame? Porque senão, aí você vai olhar para Gálatas 5, você vai olhar para questões pecaminosas que Paulo fala aos Coríntios ali também, você vai falar, não, isso aqui eu faço um X, isso aqui eu deleto, porque a cultura atual, ela fala que isso pode. Mas irmão, está errado. O que define o seu cristianismo é a Bíblia, não é o que você acha, não é o que eu acho. Vocês estão aqui ou não? Então o que Deus espera de mim? E em relação ao próximo, o que é amar o próximo? Quem é o próximo? Para quem eu devo fazer o bem? O que é fazer o bem? O que Jesus espera de mim? Lucas 10, 25 a 29. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou, querendo pôr Jesus à prova, e perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isso ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Escute isso. A opinião prevalecente entre os escribas, fariseus, era que o próximo eram apenas os justos. Então eu só faço bem, eu só amo quem é justo. Para eles, os gentios, os ímpios, os pecadores, pessoas com as quais Jesus sentava, para eles, estes não eram justos, eles eram de fato pecadores, então eles não eram merecedores desse amor, não era necessário amá-los, especialmente os samaritanos, porque eles acreditavam que estes eram inimigos de Deus. Aí sabe o que Jesus faz para responder essa pergunta? E especialmente os samaritanos, sabe o que Jesus faz? Jesus conta a parábola do bom samaritano. Jesus então conta a parábola do bom samaritano, versículos 30 a 37 de Lucas 10. Um homem descia, então Jesus está explicando para quem é meu próximo, né? Lembrando que o background aqui era, cara, eu só tenho que amar quem é justo. Eu vou amar os judeus, vou amar o meu povo, vou amar aquele que tem essa mesma fé aí que a minha. Os demais eu não vou amar não, eles não são dignos de amor. E aí Jesus explica isso. Um homem descia de Jerusalém, está contando uma história, para Jericó, e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote que estava descendo por aquele caminho, e vendo aquele homem, passou de largo, passou longe. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo, passou de largo. Certo samaritano, que descia o seu caminho, passou perto do homem, e vendo, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos no ferimento dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, e o levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide desse homem, e se você gastar algo a mais, farei reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou, depois que ele contou a história, olha lá: qual desses 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu:
o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ei, você não tem que fazer apenas o bem para aquele que você considera justo. Eu estou recalculando a sua rota, eu estou mudando, ei, fariseu, ei, intérprete da lei, a sua perspectiva, eu estou mudando a sua teologia, eu estou fazendo você entender qual é o meu padrão, e o meu padrão é: você tem que amar a todos, você precisa amar a todos. Então Jesus, ele fez ruir a desculpa farisaica para odiar os inimigos. Por isso que Jesus, lá em Mateus 5,43, ele fala: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. É o que vocês ouviram. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está recalculando a rota daqueles que se diziam, aspas, os cristãos da época, ou eles eram judeus, era o povo de Deus. Por que eu dei essa volta? Para te explicar que nós temos que seguir o padrão bíblico. Então vamos lá. Se Jesus está dizendo: ame a todos, ame os seus inimigos, por que enquanto crentes nós damos mau testemunho, não amando os da nossa própria casa? Por que filhos não honram os pais? Pastor, mas você não sabe o que meu pai fez por você. Ok, você também feriu a Jesus com os seus muitos pecados, e o pai mandou o filho para morrer no seu lugar. Você não era, nem eu era digno do amor de Deus, mas ele nos amou. Então é mandamento bíblico: honra teu pai e tua mãe. Vocês estão aqui ou não? Jesus está recalculando a rota. Jesus está mostrando: você não é crente pelo teu dom, você é crente pelo fruto. Se Jesus está jogando lá em cima: ei, ame os inimigos, ore por aqueles que perseguem vocês. Por que nós somos grosseiros, impacientes e falhamos com os nossos? Porque é isso que impacta as pessoas lá fora, amados. É isso que faz com que muitas vezes as pessoas não vejam Cristo em nós, porque nós não somos maduros. 1 Timóteo 5,8: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, negou a fé e é pior que o descrente. Se nós somos chamados a amar os inimigos, interceder por aqueles que nos perseguem, menos pelo diabo, tá, irmão? Se orar para o diabo se converter: Senhor, tem misericórdia do capeta, eu sei que ele está operando na minha vida, mas Deus, quem sabe um dia ele não se converte. Não adianta fazer essa oração, tá? Não adianta. Deixa eu explicar, né? Porque vai que, né? Mas se nós somos chamados a amar os inimigos, por que nós não somos tolerantes com os irmãos da igreja? Pelo amor de Deus. A lei do amor resume a maturidade do crente. E a lei do amor me faz entender que eu sou diferente do meu irmão. A lei do amor me faz entender que talvez o meu irmão tem alguns pontos de vista diferente do meu, e eu preciso respeitá-lo por isso. A lei do amor faz com que eu corrija os erros, mas eu também seja tolerante a ponto de entender que a pessoa ela está progredindo em sua santidade. Por isso que Paulo fala aos Gálatas: e não nos cansemos de fazer o bem. Você conhece esse texto? Porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, e aí entra o ponto aqui: enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Então vamos lá. O que Paulo está dizendo é que a nossa maturidade como igreja é revelada pela nossa unidade. A nossa maturidade enquanto igreja é revelada pelo amor. Então a pergunta que eu te faço é: qual é o teu padrão para amar? Qual é o teu padrão de amor?
Qual é o teu padrão de amor ao próximo e qual é o teu padrão de amor a Deus? Porque existem pressupostos bíblicos, eu estou terminando, que precisam nos levar a pensar. Eu sei que eu tenho que buscar a Deus, pastor, mas eu tenho que fazer de vez em quando. Aonde está isso na Bíblia? A Bíblia diz: orai sem cessar. A Bíblia fala que Jesus é o pão da vida, ou seja, assim como você tem um alimento que supre você fisicamente, espiritualmente você tem um alimento, que é Cristo. E como nós somos ensinados na oração do Pai Nosso, por Ele precisa ser pedido diariamente. Então qual é o padrão de buscar a Deus? É constantemente. E aí nós definimos a nossa fé da seguinte forma: não, eu vou ler a Bíblia quando eu estiver passando por um caos, eu vou ler a Bíblia quando eu estiver enfrentando uma super dificuldade, eu vou para o culto quando eu estiver passando um perrengue. E aí nós definimos a nossa própria espiritualidade. Só que isso, gente, é imaturidade, e Deus está nos chamando essa noite à maturidade. Não, mas eu vou para a igreja de vez em quando. E aí nós achamos, qual que é o texto? Qual que é o texto que fala isso? Que você não precisa congregar, que você vai na igreja uma vez a cada 2 meses. Aí você procura e você não acha. Porque o padrão bíblico é, Hebreus 10, 25, não deixemos de nos congregar. Atos 2, 46 e 47, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia aos que iam sendo salvos. Então, qual é o padrão bíblico? Você vai lá, você vai receber alguém em casa, você fala: cara, eu vou inventar, eu gosto de cozinhar, eu vou inventar uma comida diferente aqui. Você vai procurar onde? Na internet. Você vai conversar com a tua vozinha lá: ô vó, sabe aquela receita que a senhora faz que é top, aquela lasanha lá, vó? Aleluia, ninguém deu um glória até agora, né? Sabe, vó? Ela vai falar: meu filho, você faz assim, você faz assado. Aí você vai: opa, vou fazer igual. Por quê? A vozinha que sabe fazer está te ensinando. Agora, gente, pelo amor de Deus, por que nós estabelecemos os nossos padrões pessoais de cristianismo, gente? Por que nós definimos os nossos padrões de fé? Por que nós criamos doutrinas pessoais e particulares? Por que nós definimos aquilo que nós achamos que é? Queria estar falando de alegria hoje, aleluia. Um outro assunto, por exemplo, dízimos e ofertas. Mas qual é o padrão? Vai para a Bíblia. Qual é o padrão para... Esses dias eu vi um pastor na internet, perguntaram para ele, como que é a questão de namoro aí na sua igreja e tal, e ele falou assim: não, aqui é o seguinte, aqui namorado pode ir para a cama mesmo, e namorado e namorada tem que deitar, porque assim, tem que deitar mesmo junto, tem que ter relação, porque é um assunto, é uma questão importante, e eu acho que ele tem que ver como que é antes a coisa. Criatura de Jeová, que Bíblia que você lê? Cara, você não lê a Bíblia, você não vê o que a Bíblia diz. E o pior é que tem gente que segue essa orientação. Por quê? Porque não conhece a Escritura, porque define o seu próprio padrão pessoal de namoro, o seu padrão pessoal de casamento, o seu padrão pessoal de oração, o seu padrão pessoal de amor a Deus. Gente, maturidade. Nós somos uma igreja que busca pelos dons. Quantas histórias nós já não vimos, presenciamos aqui? Quantas pessoas que chegaram aqui quebrados, e hoje foram transformados e transformadas por Deus e são muito usados pelo Senhor. Quantas coisas nós já não vimos aqui, o Senhor libertando pessoas, o Senhor curando enfermos, quantos milagres, quantas coisas maravilhosas.
E isso é maravilhoso, é incrível. Você vê a pessoa chegando, daqui a pouco ela, poxa, está cantando, está tocando, está pregando, e você vê a coisa acontecendo. Só que, gente, existe um caminho mais excelente, que é o caminho do fruto. Existe um caminho maior que nós devemos perseguir, que é o caminho do amor. Porque quando você chegar no fim da sua vida, o que vai definir o seu legado não é só o que você fez, mas é principalmente quem você é. Você tem que chegar no final e falar: Jesus, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, mas eu guardei a fé, eu me tornei melhor. Os meus filhos, os meus netos vão poder olhar para mim e vão falar: cara, eis aí um homem de Deus, eis aí uma mulher de Deus. Então, quando Paulo, aos Coríntios, porque a igreja de Corinto era uma igreja com muitos dons, eu estou terminando, só que Paulo tem que trazer ordem para muitas coisas. É como se ele dissesse: ei galera, vocês são top, mas peraí, vamos lá, vamos ajustar a rota aqui, vamos ajustar o caminho aqui. Eu sei que vocês têm muitos dons. Ele precisou até trazer ordem para o culto, porque a coisa estava meio bagunçada. Só que ele diz: peraí, se você não tiver amor, o dom não vai adiantar. Então a principal expressão do seu amor a Deus é a sua obediência. Talvez você sozinho com Deus, talvez quando ninguém está te vendo. Há um caminho mais excelente, Bola de Neve Colombo. João 15, quando Jesus está falando ali sobre, ele fala: eu sou a videira. A Bíblia, o Senhor está dizendo: eu sou a videira, e fala dessa conexão, dessa frutificação. Ele não fica citando dons, ele não fica citando muitas coisas, ele fala da essência da coisa, que é o quê? Cara, você vai frutificar. É claro que parte dessa frutificação também é o exercício do ministério e tudo mais, nós podemos estender isso. Só que a principal preocupação de Jesus é com o fruto do Espírito em nós, porque é o fruto do Espírito que revela o Senhor no meu e no seu dia a dia. Então nessa noite eu quero que você de fato faça uma autoanálise. Talvez você tenha sido muito bênção em tudo que você tem feito para o Senhor, mas eu quero te levar a pensar, perceber e relevar o que talvez está fora de lugar e precisa ser ajustado. Porque como nós vemos aqui, o fruto do Espírito, ele é um, não são vários frutos, é um fruto, é a unidade do fruto. O Espírito de Deus que habita em nós, ele quer gerar cada uma dessas coisas. E essa é a principal coisa que vai determinar quem é crente e quem não é no final dos tempos. Eu brinquei aqui do show, dessas coisas aí com vocês, mas tem um monte de crente lá, irmão. Você lembra da época que ser crente era não usar boné, ser crente era, que eu estou dando um exemplo extremo, até com o uso de costumes, e cada igreja tem a sua realidade, mas fato é, crente tem que se comportar como crente, essa é a distinção. Se você é crente, você tem que parecer crente, irmão. Ok, pastor, eu entendo diferente, eu entendo que não é um boné que vai mostrar se eu sou crente ou não, se eu uso uma calça jeans, está tudo bem, mas e as outras coisas? Porque senão nós vamos ficar tão descolado, mas de tão descolado que a gente vai ficar, nós vamos nos tornar parecido com o mundo, e aí quem está no mundo vai falar: cara, para que eu vou ser crente, se ele é igual eu? Nós precisamos ser diferentes, amados irmãos. Como? No fruto do Espírito. Enquanto as obras da carne têm sido manifestas, você é aquele que vive como um cristão, e é dessa forma que a luz de Cristo que há em nós vai brilhar, irmãos, vai tocar as pessoas, vai alcançar as pessoas. Ei, deixa eu te falar uma coisa,
Não importa se você é tão bom, dá tanto resultado quando você prega, quando você ministra, quando você serve, quando você faz isso, quando você faz aquilo, quando você ora, está tudo bem, isso é lindo e maravilhoso, eu amo fazer o que eu faço. Agora, nosso cristianismo é definido pelo fruto do Espírito em nós. É isso que mostra que nós amadurecemos. Há um caminho mais excelente. E é para isso que Jesus está nos chamando, amém? Feche seus olhos. Curva sua cabeça em nome de Jesus.